Bora lá, nono ano, bora responder a ficha que a professora passou para vocês, a ficha com algumas questões sobre notação científica, já para a gente poder fechar completamente esse assunto para a sua prova, tá? Então, nesse primeiro bimestre, vocês vão ter que trabalhar com notação científica. Muitos me perguntam, eu vou ter que trabalhar com notação científica também em física? Sim, também em física, também em química. Você vai ter que saber trabalhar com notação científica, não tem para onde correr, tá certo? Então vamos lá, minhas redes sociais estão aqui, você já sabe, @professor João Antônio. E antes de mais nada, se puder, faz o seguinte, dá um like no vídeo aqui, se puder, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para poder saber quando eu coloco um vídeo novo no ar, tá certo? É basicamente isso, vamos embora para a nossa lista de exercícios. A questão número 1, dos grandes problemas da poluição dos mananciais, ou seja, rios, córregos e outros, se deve ao hábito de jogar óleo utilizado em frituras nos encanamentos que estão interligados com o sistema de esgoto. Se isso ocorrer, cada 10 litros de óleo poderão contaminar 10 milhões de litros de água potável, ou seja, 10 à sétima potência. Então veja só, preste bem atenção. A cada 10 litros de óleo, é possível contaminar 10 a 7 litros de água potável. 10 elevado à sétima potência litros de água potável. Suponha que todas as famílias de uma cidade descartem os óleos de frituras através dos encanamentos e consomem 10 mil litros de óleo em frituras por semana. Então estamos falando de 10 mil litros de óleo, certo? Então, 10 litros de óleo podem contaminar 10 a sétima água, 10 a sétima litros de água. Quanto contaminarão 10 mil litros de óleo? Essa pergunta. Qual seria, em litros, a quantidade de água potável que seria contaminada por semana nessa cidade? Isso é bem tranquilo. Veja só. Se 10 litros de óleo contaminam 10 a sétima litros de água, quanto contaminarão 10 mil litros de óleo? 10 mil litros de óleo são 10 litros vezes 1000, concorda? Então esse cara aqui, são 10 litros vezes 1000. 10 litros de óleo vezes 1000, 1000 vezes. Então, obviamente, por proporção, se 10 litros contaminam isso, 10 vezes 1000 contaminam 10 a sétima vezes 1000. É só botar o vezes 1000, isso é proporção, né, minha gente? A cada 10 litros, 10 a sétima são contaminados. 10 mil litros, 10 a sétima vezes 1000 são contaminados. Resta saber quem é 10 a sétima vezes 1000. 10 a sétima vezes 1000, que é 10 a terceira. Você repete a base, soma os expoentes, vai dar 10 elevado à décima potência. Portanto, 10 elevado à décima potência litros de água serão contaminados. Fácil, rápido, sem nenhuma dor de cabeça, certo? Bora para a próxima. A próxima diz, o produto 0,000015 vezes essa quantidade de zeros 2 é igual a... Vamos converter para a notação científica, que fica muito mais fácil primeiro. Então, vamos converter para a notação científica. Esse cara aqui, a vírgula está aqui. Se a vírgula está aqui, ela vai passar, atenção, vamos contar ela passando, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai virar 1,5 vezes 10 a menos 5. 1,5 vezes 10 a menos 5. Tudo bem? A outra vírgula que está aqui, ela vai fazer o quê? Isso aqui é um sinal de vezes, então o sinal de vezes aqui. Certo, a outra vírgula vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 vezes 10 a menos 9. Pronto. 1,5 vezes 10 a menos 5, 2 vezes 10 a menos 9. Aí é só a gente reorganizar, né? 1,5 vezes 2 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a menos 9. 1,5 vezes 2... Isso dá 3. Pronto. 3. Ok. Eu já poderia cortar, veja só, eu já poderia cortar duas.
Por quê? Porque na notação científica, veja como é interessante, na notação científica, a gente escreve A vezes 10 elevado a um número inteiro. E esse A, para ser escrito em notação científica, esse A deveria ser escrito com um número maior do que 1 e menor do que 10. Veja, 30 é maior do que 10. Não pode ser resposta em notação científica. 30 é maior do que 10. Não pode ser resposta em notação científica. Não pode. Certo? Mas aí, qual é a resposta em notação científica? A resposta em notação científica é 3 vezes. Repete o 10 e somos expoentes. Menos 5 mais menos 4. Porque é uma soma, né? Estamos multiplicando a mesma base, isso aqui é uma soma. Então, menos 5 mais menos 4 seria 3 vezes 10 a menos... Desculpa, não é menos 4, não é menos 9. Errei, menos 9. Pronto. Menos 5 mais menos 9. Isso vai dar menos 14. 3 vezes 10 a menos 14. Certo? 3 vezes 10 a menos 14. O mais importante, o mais interessante, é que isso é a mesma coisa que 30 vezes 10 a menos 13. Por quê? Se você passar a vírgula que está aqui, se você passar a vírgula que está aqui no 3, para cá, fazendo 30, você vai ter que subtrair do 14, certo? Você vai ter que... Ah, não, ia dar menos 15, ó, já... Besteira, deixa pra lá, certo? Deixa pra lá também, essa resposta também não seria válida, não. Então, ok, resposta, letra C, como era de se esperar, certo? Eu ia dizer assim, detalhe, a outra também vale, mas não vale não, ó, não vale. Certo? Olha só, a resolução máxima do olho humano é de 0,1 milímetro. Isso é, o olho humano distingue dois pontos que estejam a uma distância entre si de pelo menos 0,1 milímetro. Se os pontos estiverem a uma distância inferior, são vistos como um só ponto. A resolução máxima de certo microscópio eletrônico é 0,000004 milímetros. A comparação entre o poder de resolução dos dois instrumentos de observação pode ser traduzida pelo quociente entre as respectivas resoluções máximas. Qual o quociente entre a resolução máxima do olho humano e a resolução máxima do referido microscópio eletrônico? Qual é o quociente, ou seja, a relação que existe, preste bem atenção, qual é a relação de divisão? Toda vez que você ouve a palavra quociente, você sabe que isso significa uma divisão. Então, qual é a relação de divisão entre a resolução do olho humano e a resolução máxima do referido microscópio eletrônico? Pronto, o olho humano é 0,1 milímetros. Se a gente traduzir isso para milímetro, é 10 elevado a menos 1, concorda? Por quê? Como é que eu sei que isso é 10 elevado a menos 1? Vamos transformar em notação científica, né? Esse número, a vírgula, passaria para cá uma vez. Isso geraria 1 vezes 10. Como ela andou só uma vez, a menos 1. 1 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 10 a menos 1. Tá? Então, 10 a menos 1 milímetros. 10 a menos 1 milímetros. Ok. E o microscópio eletrônico? Bom, o microscópio eletrônico, a vírgula está aqui. A vírgula está aqui. Se eu passar ela, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar 4 vezes 10 a menos 6. Então, aqui vai ficar 1 vezes 10 a menos 1, certo? 4 vezes 10 a menos 6. Milímetros, certo? Aí, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer isso aqui. Vai precisar dividir. Isso aqui vai ficar 1 sobre 4 vezes 10 a menos 1 sobre 10 a menos 6. 1 sobre 4 é a mesma coisa que 0,25. Sim, você vai ter que lembrar isso. É mais rápido se você lembrar. 1 dividido por 4 dá 0,25. Vezes 10 elevado a menos 1 menos 6. Por quê? Porque isso aqui é uma divisão entre potências de mesma base. A gente repete a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Isso aqui vai ficar, olha só, 0,25 vezes 10
Menos 1 menos menos 6 é a mesma coisa que menos 1 mais 6. Menos 1 mais 6. Tá? Porque o menos de fora, ele interfere no menos de dentro dos parênteses para ele ser alterado, invertido. Certo? Então isso vai ficar 0,25 vezes 10 à quinta potência. Só que isso ainda não é notação científica. Vai ser notação científica quando você fizer isso aqui, ó. Pega essa vírgula aqui e bota aqui, ó. Passei a vírgula uma vez para a direita, eu tenho que diminuir, né? Se eu passar a vírgula daqui para a direita, eu vou ter que diminuir no expoente 1. Isso vai ficar 2,5 vezes 10 à quarta. 2,5 vezes 10 à quarta. Essa é a resposta. Tá? A pessoa que marcou aqui marcou errado, a resposta é essa aqui. 2,5 vezes 10 à quarta. Eu já poderia cortar esses dois aqui, certo? Eu já tinha condição de cortar esses dois. Veja que esse cara aqui tem o mesmo valor que esse cara aqui. 0,25 vezes 10 à quinta. Só que quando eu passar 0,25 vezes 10 à quinta, né, a vírgula daqui para cá, o 10 à quinta subtrai um expoente, fica 10 à quarta. Ok? Com isso, a gente marca a notação científica, porque o número que multiplica o 10 tem que estar... tem que ser menor do que 10, né? Maior do que 1 e menor do que 10. 0,25 é menor do que 1. Então eu não poderia ter 0,25 vezes 10 à quinta potência aqui, não. Não poderia. Certo? Isso é a mesma coisa que 2,5 vezes 10 à quarta potência. Que é a mesma coisa que 25 vezes 10 à terceira, mas eu não posso. Por quê? Porque o número que multiplica o 10 tem que estar entre 1 e 10. Não pode nem ser menor do que 1, como é o caso do 0,25. 0,25 é menor do que 1, eu não posso usar. E nem pode ser maior do que 10. Certo? Resposta, letra C. Bora lá, presta atenção. Vamos lá, presta atenção. Ó, questão número 4. Ficou meio tremida a foto, mas vamos lá. Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol. A distância média de Vênus ao Sol é de 108,2 milhões de quilômetros. Veja só, 108,2 milhões, e aí você tem que lembrar que milhões é vezes 10 à sexta, milhões de quilômetros. Bora lá. A Terra é o terceiro planeta a contar do Sol. O planeta Terra está a uma distância de 149,6 milhões de quilômetros do Sol. 149,6 milhões de quilômetros do Sol. Então, da Terra para o Sol, 149,6 vezes 10 à sexta quilômetros. Milhões de quilômetros. Certo? Não esquece disso, por favor. A palavra milhões, 1 milhão, significa isso aqui, ó. 10 à sexta. Isso é 1 milhão. Por isso que eu estou trocando a palavra milhões por 10 à sexta. Considerando que Vênus esteja exatamente entre a Terra e o Sol, considerando que Vênus esteja exatamente entre a Terra e o Sol, qual a distância média em bilhões de metros entre os planetas Terra e Vênus? Veja, Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol. A distância média de Vênus ao Sol é 108,2 milhões de quilômetros, variando entre os 107,5 milhões e 109 milhões. O planeta Vênus possui um diâmetro. Okay? A Terra é o terceiro planeta do Sol. O planeta Terra está a uma distância média de 149 milhões de quilômetros do Sol. Essa pergunta não tem sentido. Começa daí. Essa pergunta não tem sentido. Por que essa pergunta não tem sentido? Considerando que Vênus esteja exatamente entre a Terra e o Sol, qual distância média em bilhões de metros está entre os planetas Vênus e Terra? Do jeito como essa pergunta está. Aliás, não, esteja exatamente... É porque, ó, do jeito como está aqui, esteja exatamente entre a Terra e o Sol, dá a impressão que ele está dizendo metade. Mas eu sei o que ele quer dizer. Ele quer dizer assim, o Sol está aqui, Vênus está aqui e a Terra está aqui. Pronto. Vênus e Terra, tá?
Tem um outro planeta aqui, que eu acho que é Mercúrio, né, que eu me lembro, é o mais próximo, mas está aí, pronto. Então, Vênus está aqui. Terra está aqui. A distância entre Terra e Sol é 149,6. Ou cadê? 149,6. E a distância entre Vênus e o Sol é 108,2. Pronto, a gente já sabe disso. Está aí anotado. Ele quer considerar a distância entre Terra e Vênus. Ou seja, se o Sol está aqui e a Terra está aqui, essa é a distância Sol-Terra. Vênus está aqui. Então, essa é a distância Sol-Vênus. A distância Terra-Vênus, a distância Vênus-Terra é a subtração. Eu pego a distância Sol-Terra e subtraio a parte vermelha. Então, vai ser a distância Sol-Terra menos a distância Sol-Vênus. A distância Sol-Terra menos a distância Sol-Vênus. Acabou. Certo? Bora fazer isso? Bora. Acompanha comigo. 108,2 vezes 10 a sexta menos, aliás, é a outra, né? É 149,6 vezes 10 a sexta menos 108,2 vezes 10 a sexta. Os dois estão em quilômetros? Sim, os dois estão em quilômetros. Então, beleza, eu posso somar e subtrair direto, se estão na mesma unidade. Os dois estão com a mesma base da potência de 10? Sim, então eu posso tranquilamente subtrair ou somar. Eu só posso subtrair ou somar potências de 10, no caso, notação científica, se eles tiverem a mesma potência de 10. Se não tiverem a mesma potência de 10, eu não posso resolver. Então, lá vai. 149,6 menos 108,2. Pronto. 4, 9 com 8. 9 menos 8, 7, 4 menos 0. É isso mesmo, né? É, 6 menos 2, 4. 4 menos 9 menos... peraí, 9 menos 8 é 1. 9 menos 8 é 1. 4 menos 0 é 4. 1 menos 1, 0. Ok, 41,4. A tendência das alternativas aí, como isso vai virar potência de 10, eu não preciso me preocupar. Isso aqui é vezes 10 a sexta quilômetros. Vezes 10 a sexta quilômetros. Pronto. Certo? 41,4. Eu já marcaria aqui sem muita dor de cabeça. Não ia ter o que fazer. Certo? Mas aí, olha que legal. Só para dar mais trabalho, qual é a distância média em bilhões de metros? Gente, isso aqui está em milhões de quilômetros. Milhões de quilômetros. Você sabe que 1 quilômetro são 1000 metros. Então, se eu digo que a distância é 41,4 vezes milhões de quilômetros, isso é a mesma coisa que dizer 41,4 vezes milhões de 1000 metros. Porque cada quilômetro é 1000 metros. Quando você somar, quando você multiplicar 10 a 6 com 10 a 3, vai ficar 41. Vai ficar 41 vezes 10 a nona metros. 10 a nona é justamente bilhões. Então, bilhões de metros é a mesma coisa que milhões de quilômetros. Ele não mudou nem a pergunta não mudou nem a unidade. Bilhões de metros é exatamente a mesma coisa que milhões de quilômetros. Tá aqui, ó. Bilhões de metros é a mesma coisa que milhões de quilômetros. Exatamente a mesma coisa. Tudo bem? Resposta, letra B. Facilzinho de fazer. Não é nenhum mistério. Tá? Bora lá. Questão 5. A representação em notação científica desse número. Que número é esse? Só Jesus sabe. A gente não vai ler ele agora, mas eu vou fazer o seguinte. Todo número inteiro, a vírgula dele está no final. Agora a gente vai passar a vírgula dele até ele virar 2,5, que é menor do que 10. Então lá vai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2,5 vezes 10 à 10ª potência. Letra B, ok. Fácil, rápida, não precisa demorar muito nessa daqui. Vamos para a próxima. A mesma coisa está aqui, bem rapidinha. Em 5 de setembro de 1977, a NASA lançava a Voyager 1. 2 semanas antes, em 20 de agosto, sua irmã gêmea, a Voyager 2, já havia partido com a missão de descobrir os mistérios do universo. Hoje, a Voyager 2 está a 20,8 bilhões de quilômetros do astro-rei, do Sol. Já sua irmã gêmea está a 17,2 bilhões de quilômetros da Terra. A diferença entre as distâncias em quilômetros da Voyager 2 ao Sol e da Voyager 1 à Terra equivale a... Ok, eu tenho que subtrair. Veja, a palavra é diferença. Diferença é subtração. Então, a Voyager 2 está a 20,8 bilhões de quilômetros da Terra, certo? Isso significa 20,8 vezes 10 a 9, porque bilhão significa 10 a 9, até 10 a 9ª potência. E a sua irmã gêmea está a 17,2 vezes 10 a 9 da Terra. Então vamos subtrair. Vamos subtrair, certo? Vai ficar 20,8 menos 17,2, ok. Dá para subtrair direto porque as potências de 10 são iguais. Então fica aqui, vezes 10 a 9, a gente não mexe na potência de 10, mas a gente subtrai ali, né? 6, certo? 20 menos 17 dá 3. Pronto, 3,6 vezes 10 a 9. 3,6 vezes 10 a 9 quilômetros. Não tem o que fazer, certo? A diferença, lembre-se, numa subtração ou numa multiplicação de notação científica, você só mexe nos números que estão multiplicando as potências de 10. Você não mexe nas potências de 10 se elas forem iguais. Não mexe, tá? 3,6 vezes 10 a 9. Acabou. Resposta está marcada corretamente. Bilhões de quilômetros, a distância entre elas em quilômetros dá exatamente isso. Como já estava em quilômetros, né? Já estava em quilômetros aqui em cima. Estava em quilômetros aqui embaixo, então a resposta também é em quilômetros. Se ele pedisse em metros, eu teria que multiplicar por mais 1000, né? Aí seria vezes 10 a 12, se eu pedisse em metros. Ok? Então, se alguém falar assim, sei lá, 343 mil. 343 mil. 1000 é 10 a terceira. Se alguém falar milhões, milhões é 10 a sexta. Se alguém falar em bilhões, bilhões é 10 a nona. Se alguém falar em trilhões, trilhões é a mesma coisa que 10 elevado à 12ª potência. E aí vai, é de 3 em 3, certo? Bora lá. Próxima questão, questão número 7. Quando usamos números muito grandes ou extremamente pequenos, podemos escrevê-lo como um produto, em que um dos fatores é uma potência de 10. Isso acontece muito na área científica e denominamos de notação científica, novidade. Essa notação facilita o uso desses números, pois escrever muitos zeros pode confundir a leitura. Assim, julgue o item que segue. A medida de um átomo de hidrogênio, elemento químico mais comum no universo, é 0,000000005 e a maior distância da Terra até o Sol é 152 milhões de quilômetros. 152 bilhões e 100 milhões de quilômetros. Não, desculpa, errei. É 152 milhões e 100 mil quilômetros. Essas medidas em notação científica são respectivamente dadas por... Ok. Olha só. Primeiro, vamos ver o nosso amigo 5, né? Vamos ver ali o 5. Então, vamos escrever. A vírgula está aqui. Ela tem que andar. Então, lá vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, 5 vezes 10 a menos 11.
porque cada salto que você dá nessa direção, você vai tirar menos 1. Então, 5 vezes 10 a menos 11. A única resposta que tem 5 vezes 10 a menos 11 é essa. Essa aqui tem positivo e as outras duas tem menos 10. Pronto. A resposta só pode ser a letra B. Confirmado. Agora, bora ver. A outra, né? A vírgula, nesse número aqui que é inteiro, a vírgula fica sempre depois do último algarismo. A vírgula sempre fica depois dos números, no número inteiro, a vírgula sempre fica depois do último algarismo. Então lá vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá confirmado que é 8? Tá. 1,521 vezes 10 à oitava. Confirmadíssimo, letra B. Questão de número 7, letra B. Bora lá. Questão de número 8 e questão de número 9. Facilzinho de resolver as duas. Sabes que uma unidade astronômica, UA, equivale a aproximadamente 1,5 vezes 10 a 8 quilômetros. Se uma estrela está a 0,08 UA de outra, qual a distância aproximada dessas estrelas em quilômetros? Ave Maria. Olha só, lá vai. 1,5 vezes 10 a oitava. Eu vou ter que fazer o seguinte. Quanto é 0,008 vezes 1,5 vezes 10 a oitava? Por quê? Se por exemplo, a distância da minha casa para a casa de, sei lá, fulano é 30 quilômetros. Eu andei 0,8 dessa distância. É só descobrir quanto é 0,8 vezes 30. Né? Quanto é 0,8 vezes a distância? É só multiplicar, é isso que a gente está fazendo aqui. Quanto é 0,008 unidades astronômicas? Quanto é? Aí você faz 0,008 vezes 1,5 vezes 10 à oitava. Tá? Aí olha só, atenção. A gente pode converter os dois para notação científica. Um já está em notação científica, o outro não. Certo? Então vamos transformar o 0,8 em notação científica. Ó, vamos mexer a vírgula. 1, 2, 3 vezes para cá. Então isso aqui fica 8 vezes 10 a menos 3. 8 vezes 10 a menos 3. Isso tudo vezes 1,5 vezes 10 a 8. Pronto, tá aqui. 8 vezes 10 a menos 3 vezes 1,5 vezes 10 a 8. O que é que a gente faz? A gente multiplica o 8 pelo 1,5. Sabe como é que faz 8 vezes 1,5? Né? 8 vezes 1,5. Lá vai você. Você vai fazer assim, né? Na sua prova, né? Sozinho, 8 vezes 1,5. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 1, 8 e 4, 12. Tem uma casa decimal aqui, então tem que ter uma casa decimal aqui. Fica 12. Isso aqui vai ficar 12 vezes 10. Atenção agora. 12 vezes 10 a menos 3 mais 8. Menos 3 mais 8. Isso vai ficar 12 vezes 10 à quinta potência. 12 vezes 10 à quinta potência. Que significa 1,2 vezes 10 à sexta. Porque se você passar a vírgula daqui uma vez para cá, aí na notação científica você aumenta 1 no expoente, né? Então, 1,2 vezes 10 à sexta. Quanto é 1,2 vezes 10 à sexta? Precisa realmente calcular? Olha só, somente a letra C começa com 1, 2. 1,2 vezes 10 à sexta. Você vai passar a vírgula 6 vezes, né? 1,2 está aqui a vírgula, vai passar 6 vezes, né? Olha só, para comprovar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.200.000. Pronto. Mas só... Aliás, ó, lá em cima tinha também, né? Lá em cima tinha também isso aqui. Mas é vezes 10 à sexta. Eu teria que passar a vírgula daqui 6 vezes para o outro lado. Portanto, a resposta seria a letra C. Não pode ser a letra B, não podia ser a letra D, e a letra A é muito pequena. Ok? Questão 9. Sabendo que uma unidade astronômica equivale a aproximadamente 1,5 vezes 10 a 8, uma estrela que está a 4,5 vezes 10 a 9, na verdade está a aproximadamente quantas unidades astronômicas de distância? Pronto. Uma unidade astronômica é isso aqui.
A distância entre duas estrelas é isso aqui. Se você dividir a distância em quilômetros pelo número de quilômetros de uma unidade astronômica, você descobre quantas unidades astronômicas. Aí você diz, eu não entendi a lógica. Quer ver? Uma coxinha custa R$6. Fulano gastou R$48. Isso dá para quantas coxinhas? É só você dividir 48 dividido por 6, porque cada coxinha custa 6. 48 é o quanto de dinheiro você juntou. Se você dividir 48 por 6, tem 8. Então isso dá para comprar 8 coxinhas. Você pegou seu dinheiro, em vez de transformar, de falar em reais, você falou em coxinhas, certo? Eu tenho R$48. Tá, isso dá para quantas coxinhas? Com esse preço dá para 8 coxinhas somente. Então bora lá, bora dividir a unidade astronômica. Vamos dividir primeiro. 4,5 vezes 10 a 9 dividido por 1,5 vezes 10 a 8. Pronto. 4,5. Ah, João, mas 4,5 e 1,5 fica ruim de dividir. Então, criatura de Deus, em nome de Jesus, faz isso aqui. Passa a vírgula do 45 para cá. E passa a vírgula do 1,5 para cá. Vai ficar 45 dividido por 15. Só que você vai ter que diminuir aqui os expoentes, né? Menos 1. Isso aqui vai ficar 8. Isso aqui vai ficar 7. Não vai fazer diferença nenhuma para o nosso cálculo, mas você teve que diminuir. Então, 45 dividido por 15. 45 dividido por 15 vezes 10 elevado a 8 menos 7. Certo? 45 dividido por 15 dá 3. 10 elevado a 8 menos 7 dá 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. Quanto é 3 vezes 10? 3 vezes 10 é 30. Na hora que você dividiu 45 por 15, que descobriu 3, não tinha o que fazer. Não pode ser 25, não pode ser 15, não pode ser 10, porque vai ter que virar 3 no início. Vai ter que começar com o algarismo 3 no início. Não tem muito o que fazer. Certo? Ok, tem mais. Bora para a próxima questão. Terminando aqui. Vamos ficar livre logo dessa ficha. Nossa, já passou meia hora aqui só respondendo. Determine o resultado da adição de 0,03 vezes 10 a terceira mais 8 vezes 10 a primeira. Certo? Olha só. Perceba o que eu vou fazer. Viu? Perceba o que eu vou fazer. 0,03 vezes 10 a terceira, mais 8 vezes 10 a primeira. Gente, de boa, 8 vezes 10 a primeira é 8 vezes 10. Isso aqui é o número 80. Concorda? 8 vezes 10 a primeira é a mesma coisa que 8 vezes 10. Isso é 80. Ok, o 0,3 vai acontecer isso aqui com ele. 1, 2. Ele vai virar 3. 3 vezes, e esse cara tem que diminuir 2. Porque se a vírgula andou para cá 2 vezes, se andou para a direita 2 vezes, o expoente tem que diminuir 2. Vai ficar vezes 10 a primeira. 3 vezes 10 a primeira é 30. 30 mais 80. 30 mais 80 é 110. Ora, 110. Os dois primeiros algarismos do 110 são 1 e 1. Tu acha que qual é a resposta? Claro que é a letra A. Ah, mas eu quero provar. Ok, você quer provar? Então aqui está. A vírgula está aqui. A vírgula está aqui. Se ela tiver que voltar para virar 1,1, 1, 2. A vírgula andou 2 casas para cá. Se ela andou 2 casas, isso vai virar 1,1 vezes 10 a 2. 1,1 vezes 10 a 2. Está provado que é a letra A. Certo? Determine em notação científica o valor da seguinte expressão. Agora pegamos pesado. Agora pegamos pesado. Certo? Deixa eu mostrar uma coisa. Eu já mostrei isso na aula passada sobre notação científica, certo? Você tem que igualar as... descobrir qual das duas potências de 10 é a menor primeiro. É o que eu vou fazer aqui. Eu vou resolver primeiro o numerador, tá certo? Vamos resolver primeiro o numerador.
Entre 10 elevado a menos 15 e 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 15 e 10 elevado a menos 2. Quem é o menor? Desculpa, elevado a menos 12. Quem é o menor? O menor é 10 elevado a menos 15. Então eu vou chamar 10 elevado a menos 15 de x. 10 elevado a menos 15 eu vou chamar de x. Certo? Quem é 10 elevado a menos 12? 10 elevado a menos 12, preste bem atenção a isso, 10 elevado a menos 12 é a mesma coisa que 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 15. Não é não? Porque esse cara aqui, 10 elevado a menos 12, né? Lembra só. Quando você tem 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 15, você repete a base e soma os expoentes. Vai ficar 3 mais menos 15. 3 mais menos 15 é a mesma coisa que 3 menos 15. 3 menos 15 é a mesma coisa que menos 12. Então, o menos 12 daqui, ele é a mesma coisa que 10 a terceira vezes 10 elevado a menos 15. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou reescrever a parte de cima. A parte de cima é 1,2 vezes 10 elevado a menos 15, que eu chamei de x. 1,2x mais 2,1 vezes 10 a terceira vezes 10 elevado a menos 15, que é x. Agora eu vou poder somar. Certo? Me permita resolver isso aqui um pouco mais, aqui no numerador aqui embaixo. Isso aqui vai ficar 1,2 vezes x mais 2.100. Gente, 2,1 vezes 10 a terceira é 2.100. Passe a vírgula para lá para você ver. A vírgula estava aqui, ó. Aí eu passei ela 3 vezes para lá. 1, 2, 3. Então isso aí é 2,1 vezes 10 a terceira é 2.100. Tá certo? Então isso aqui vai ficar 2.100x. Tá? Isso aí em cima vai ficar assim. Isso aqui em cima vai ficar, preste bem atenção, 2.101,2x. 2.101,2x. Vai ficar isso. Tá? Ok, agora vamos para baixo. Vamos para baixo. Para baixo, a gente tem 7 vezes 10 a menos 6, menos 1,4 vezes 10 a menos 8. Quem é o menor? O menor é menos 8. Então eu vou dizer que o meu 10 a menos 8, eu vou chamar de y. Eu vou escolher o menor deles. Então vai ficar aqui, ó. Menos 1,4 vezes y. 1,4 vezes y. Ah, de novo, bora aqui. E o 10 a menos 6? Quem é o 10 a menos 6? 10 a menos 6 é a mesma coisa que 10 a segunda vezes 10 a menos 8. Por quê? Porque você já sabe, né? 10 a potência, a multiplicação de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes. 2 mais menos 8 vai dar menos 6. Então eu posso escrever isso aqui assim, 7 vezes 10 a 2 vezes 10 a menos 8. Só que 10 a menos 8 é meu y. Então, y. Opa, deixa eu botar aqui em vermelho só para ninguém confundir. Certo? Y. Agora, quem é 7 vezes 10 a 2? É 700. 7 vezes 10 a 2 é 700. Então isso vai ficar 700y menos 1,4y. 700y vezes 1,4y, menos 1,4y. Isso vai dar 698,6. 698,6y. Gente,
Nós estamos falando de um número que é quase 2100, e um número que é quase 700. Se você dividir um 2100 por 700, ó, corta, isso aqui vai ficar 3. Então, o número que nós estamos procurando tem que ser bem próximo de 3. 2100 dividido por 700 é quase 3. Esse cara está fora do radar. A resposta pode ser A, B ou E. 3,0077, beleza. Agora, vamos ver. A gente já sabe que isso aqui dá 3, alguma coisa. Pronto, segundo as alternativas, 3,77. Vezes. Aí olha o que está acontecendo aqui. Quem é x e quem é y? 10, o x é menos 15. Certo? Dividido pelo y, que é 10 elevado a menos 8. 10 elevado a 15 dividido por 10... Opa, eu estou na frente, desculpa. 10 elevado a 15 dividido por 10 elevado a menos 8. 10 elevado a menos 15 dividido por 10 elevado a menos 8. Repete a base, subtrai os expoentes. Vai ficar 10 elevado a menos 15 menos 8. Que vai ficar 10 elevado a menos 7. Por quê? Porque vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. 10 elevado a menos 15 mais 8, o que dá 10 elevado a menos 7. Pronto, 10 elevado a menos 7. Então, a resposta é 3, alguma coisa, que eu não tenho certeza se é isso, mas as alternativas estão dizendo, 3, alguma coisa, perto de 3, vezes 10 elevado a menos 7. Resposta, letra A. Quando você tiver que somar ou subtrair notação científica, eles têm que ter a mesma potência de 10. 10 elevado ao mesmo número, senão não dá para somar, senão não dá para subtrair. A gente falou isso na aula passada, certo? Ok, bora lá. Questão de número 12. A gripe é a infecção respiratória aguda e de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetro. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza é, ok, a vírgula está aqui. Já está em milímetros ali, a vírgula está aqui. Então, lá vai. 1, 2, 3, 4. Pronto. 1,1 vezes 10 a menos 4. Tranquilo demais. Essa foi para você não zerar a ficha. Bora. A representação do número 0,000 alguma coisa em notação científica é, de novo, a vírgula está aqui. A vírgula está aqui. Ela vai ter que ir para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até virar 2,31. 2,31 vezes 10 a menos 6. Conforme marcação prévia, está tudo certo. O produto de 0,00... Isso aí a gente já fez, né? A gente fez uma parecida com essa. O produto de 0, deixa eu ver se eu tenho aqui o produto. Ela repetiu a ficha, é a mesma ficha, né? O produto, a mesma questão, 3 vezes 10 a menos 14, não vou responder. Mesma questão. Em notação científica, 100 dividido por 4.000 é igual a... Aí a gente faz assim, 100 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a 2. E 4.000 é igual a 4 vezes 10 a 3. Isso aqui vai dar 1/4 vezes 10 a 2 menos 3. Por que 2 menos 3? Por quê? Porque é uma divisão entre 2 e 3. Uma divisão entre 10 a 2 e 10 a 3. Repete a base, subtrai os expoentes. Certo? 1/4, você já sabe, vira 0,25 vezes 10 a menos 1. 0,25 vezes 10 a menos 1. Mas o 0,25 não está certo. Tem que passar esse cara para cá. Vai ficar 2,5 e aí vai ter que diminuir um expoente aqui, porque quando a gente passa a vírgula para cá, a gente diminui o expoente. Menos 1, vai ficar
vezes 10 a menos 2. Letra C. E aqui nós temos, determine o produto de 40 vezes 30 em notação científica. 40 vezes 30, 40 vezes 30. Eu não vou fazer cálculo. Veja, esse número aqui está menor do que 1. Isso aqui não é notação científica. Esse número está maior do que 1. Está maior do que 10, não é notação científica. Esse número está maior do que 10, não é notação científica. O único que está respeitando a notação científica é 1,2. Acabou. O mais interessante é que esta resposta aqui, cadê? Não, também não está funcionando. Nenhuma delas funciona. Nenhuma resposta seria válida, nenhuma. Mas, em notação científica, o número que multiplica a potência de 10 tem que ser um número entre 1 e 10. Então, tá errado, certo? Letra B, a única forma certa de escrever. Beleza? Bom, última vez que falamos sobre notação científica, até a sua prova. Boa prova! Espero que isso ajude, tá?